A próxima pergunta é do Rafael Casas. Doutora, posso pedir asilo mesmo fazendo quarentena no México durante a pandemia, tendo provas e registros reais? Aí ele colocou, entre parênteses, policial. Sim, então, infelizmente, uma das regras quando você vai pedir asilo é que você entra diretamente para Estados Unidos, porque senão eles falam, mas por que você está pedindo asilo, né? Se você poderia ficar em outro país, tá? Então, é realmente uma situação complicada, né? Por enquanto, sabemos que muitas pessoas... Ele está falando de México, para quem não sabe, porque a fronteira continua fechada para quem é turista. Então, ele provavelmente já tem o visto no passaporte. Então, se ele queria vir para os Estados Unidos turistar, ele poderia fazer a quarentena no México. Só que aí envolve complicações da lei, né? Que diz que você teria que vir direto e não fazer um layover. Até aquela pessoa que vem de avião e faz um layover, né? Que é você para e faz uma escala, né? Acho que é a palavra em português. Daí você poderia ter ficado lá, teoricamente, né? Então, às vezes, você sabe que muitas polícias, eles nem sabem que eles qualificam para outros tipos de vistos. E eu até falei sobre uma entrevista que eu fiz com um cliente nosso, que eu fiz a petição baseado nas habilidades dele, na experiência dele como polícia federal, porque ele tinha ganhado prêmios, porque ele foi entrevistado, porque ele criou um currículo original baseado nas técnicas de jiu-jitsu, porque ele também treina jiu-jitsu. Então, assim, essa foi uma coisa que ele nunca imaginava, que ele iria qualificar baseado nas habilidades dele para um EB1. Então, eu sempre falo que eu acho que vale a pena você investigar um pouquinho mais, porque às vezes você quer vir tentar, e asilo, gente, ele é muito mais complexo do que as pessoas pintam, né? Eu acho que tem muita gente que pega seus 10, 15 mil, que seja, né? Depende do estado que você está, e da entrada, mas não tinha nem fundamento na lei isso, então toma muito cuidado com isso. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta aqui, é a pergunta do BozoTube. Boa tarde, doutora. Como se faz para poder fazer um curso de inglês aí e trabalhar ao mesmo tempo? Há essa possibilidade, pois tenho visto de turista. Sim, então, esse é a questão que acabamos de falar um pouquinho. Algumas pessoas têm vagas limitadas nas escolas que você vai estudar, você poderia conseguir uma vaga na escola, né? E as outras são as pessoas que estão fazendo algum programa de bacharel, ou associates, ou masters, PhD, que tem o OPT ou CPT, tá? Então, nesse caso de quem faz uma universidade, o OPT e o CPT no final, assim, garantido entre aspas, né? Você pode aplicar para isso, né? A outra é mais difícil. Quem vem estudar inglês tem poucas vagas. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Essa daqui eu acho que vai ser difícil lembrar, hein, doutora? Ó, Urbano Rachel. Quais são as formas atuais de obter green card? Porque tem tantas, né? Sim, eu falo em categoria geral, né? Família, tá? Tem essa categoria de família, seja pai, mãe, irmão, esposo, filho, e tem os requerimentos de cada um. E daí a gente pensa grande employment, né? Se você tem algum empregador que vai te contratar, que é o EB3, EB2, EB1, e daí tem o EB1 e o EB2 que você faz sem empregador, baseado nas suas habilidades. Daí eu penso em Diversity Lottery, né? Aquela loteria do Green Card, que brasileiros não se enquadram. Daí eu penso também no EB5, né, que cai entre os EBs, que é Investor Visa, né? Porque o E2, ele não dá Green Card. Ele é um visto, pode renovar às vezes que quiser. É uma maravilha essa parte. Mas ele não dá green card. Mas o EB5, que é aquela de 900 mil dólares, que antigamente era $500 mil, que aumentou, esse EB5. O asilo, né, ele é um processo, mas se for aprovado, pode estar pedindo. Sabemos que aquela situação nova, né, não é novo, antigo, mas todo mundo querendo saber, de Special Immigrant Juvenile Status, né? Parece para os menores de idade. O Roger entrevistou uma menina, tá no YouTube dele. Amei ver. Ela conta todos os detalhes, tá? Sobre quem, menor de 21, menor de idade, que não é casado, que é abandonado. Enfim, tá aqui sozinho, seus pais não estão providenciando esse apoio para você. Então, essa é uma opção também que vai resultar, né, no Green Card. Então, é como você falou, tem tantas opções, é a mesma coisa com visto. Alguém falou, nossa, quantos vistos tem? Gente, muitos vistos, mas
Na verdade, quando você para e pensa, na hora que você começar a contar seu perfil, a pessoa já vai encaminhando você. Ó, você qualifica para turista, para estudante, para EB, mas essa daqui não. Pastor não, artista não, modelo não. Então a gente já vai meio que fazendo uma triagem, né? E essa triagem no nosso escritório, como outros também da região, ele é feito gratuitamente, porque quando você ligar, você vai conversar com uma das minhas assistentes, né? Todas, menos, exceto uma, a mais recente, são brasileiras. A última que a gente contratou, ela acabou de se formar da faculdade de Direito aqui nos Estados Unidos e ela fala espanhol, da República Dominicana. Mas as outras falam português. E eles fazem um triagem por quê? Porque eu não acho justo, como outros colegas meus, cobrar você para uma consulta para te falar, você não se encaixa em nada. Sabe? Não faz sentido, porque tem pessoas que não se enquadram. Em contrapartida, tem pessoas que se enquadram em 3 ou 4 opções. Daí tem que falar com a doutora, para eu te explicar como funciona o EB, o que é necessário, fazer uma avaliação de currículo, fazer. Agora, a maioria das pessoas que ligam, se eles querem fazer uma troca, uma extensão para estudante, turista, gente, a gente nem cobra a consulta para isso, porque é uma coisa que é fácil de a gente explicar. Tá certo, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Próxima pergunta. O Hélio fez a seguinte pergunta: qual o visto indicado para quem quer ir logo para trabalho e se é fácil obtê-lo? Então, infelizmente, nada é muito fácil com imigração, né? É tudo um pouco demorado, tudo um pouco complicado. E eu acho que, assim, fácil para turistar, entre aspas, né? Estudante e turista são as mais fácil, né? E mais rápido. Mas essas, até essas hoje, que eram fáceis, se você olhar na página das embaixadas dos estados do Brasil, algumas para estudante estão disponíveis em abril, alguns estados, e outras já estão até julho, né? Então, a pessoa que quer vir para os Estados Unidos o ano que vem, se você não se organizar agora, esperar alguns meses mais, é bem provável que você não venha o ano que vem, nem como turista e nem como estudante. Estamos falando sobre as pessoas que não têm o visto no passaporte, né? Porque é a mesma coisa, para datas de turismo, Rio de Janeiro não tem datas disponíveis para o ano que vem. Então, a gente sabe que tem outros estados que têm, em junho, em julho. Então, é uma coisa que, nesse caso, não existe uma maneira rápida e fácil de vir trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Eu prefiro ser honesta e transparente com vocês e não te passar uma falsa expectativa. Então, se você conversar com alguém, toma cuidado quando eles estão te vendendo uma maneira fácil de você imigrar para os Estados Unidos, porque não existe, tá? Então, eu sempre falo, pergunta se essa pessoa é advogado, com OAB dos Estados Unidos, se essa pessoa trabalha nessa área, se essa pessoa já fez esse processo. Porque se você não tem experiência, não deveria estar fazendo. Justamente quando eu comecei a fazer esse DB3, eu divulguei aqui, né? A gente está colaborando com o Dr. Robert Lubin. Por quê? Porque ele tem a experiência, entendeu? Então, a gente, por ser advogados, nós conseguimos trabalhar junto com outros advogados. Isso é permitido, é entre a lei e é o correto. Eu sei que no Brasil também, muitas pessoas falam, eu não sei fazer, mas minha colega sabe, então vou trabalhar junto com ela, porque eu teve advogados me representando em alguns casos que eu tinha lá. Então, eu acho que é interessante você sempre fazer essas perguntas para você não cair nessa, né? Cair nessa de um sonho falso. Tá certo. Antes da gente ir para o próximo superchat aqui do Daniel, doutora, que história é essa que o atual governo está querendo colocar como se você fizesse um depósito de US$ 5.000 para turistas virem aqui para os Estados Unidos? Você ouviu alguma coisa a respeito? Sim, sim. Já passou? Vai passar? Como que Não, tá? não passou ainda. É que, assim, tudo que acontece com o Congresso, que é apresentado para o Congresso, tem que ser aprovado por a Câmara e o Senado, né? A gente sabe que hoje em dia está dividido, mas favorável para republicanos. Mas, enfim, essas coisas são demoradas, porque você para e pensa. Em 2017, entraram com essa reclamação da DACA, né? Gente, eles estavam lutando até agora sobre isso. Então, nada que vai para o Congresso é assim, rápido, aprovado. Mas o que é? Eles querem colocar uma regra, o presidente de administração atual, para limitar as pessoas que vão vir como turistas. Por quê? Muitas pessoas que vêm como turista faz o quê, Roger? Troca de status.
Chegou, passou 90 dias, turistei, cansei de turistar, vou estudar inglês. Ou vou fazer uma extensão. Ou eu caso. Ou alguém me contrata para ser pastor, atleta, tá. Então, assim, se eles têm esses dados que eles têm, né? Porque eles sabem a quantidade de pessoas que entraram e sabem as pessoas que ficaram, né? Então, eles falam o quê? Bom, o Roger quer vir como turista, então ele vai ter que pagar um depósito de $5.000 e quando o Roger sair, a gente devolve esse dinheiro. Se o Roger ficar, por Y motivo, a gente vai ficar com esse dinheiro. A gente não vai devolver. Então, assim, eu acho ridículo isso e eu acho que não passa. Por quê? Vamos parar e pensar. O dólar tá 5,30, acho, né? Por aí. E outros países que exigem vistos também? Não tem como alguém colocar $5.000, né? Então, isso vai acabar sendo discrimination, né? Uma discriminação baseada até na classe social ou na renda que você ganha. Tem vários argumentos que podem e devem ser feitos. Então, eu acho, sinceramente, que, na minha opinião, isso não passa. Eu vou lutar contra, então Eu pode contar também. comigo. Eu lembro quando eu vim a primeira vez aqui para os Estados Unidos a passeio, eu vim com $1.900. E olha que foi difícil juntar esse dinheiro, deu mais de R$ 7.000 no Brasil, toda a viagem, tudo. Imagina ter que dar um depósito de $5.000. Não, não vai rolar. Essa daí tá fora. E tem várias coisas. Você vê que eles querem acabar com tal chain migration. É outro assunto, né? Você não pode passar o green card. Você que veio, que recebeu através de asilo, trabalho, casamento, tarará, você não vai poder passar mais para seus pais, seus irmãos. Então, eles querem mudar várias coisas e eu acho que tudo bem. Eles querem colocar limites até onde? Porque hoje em dia as pessoas não sabem disso. Mas os Estados Unidos é o único país que não tem uma limitação. Então, eu recebo o green card através de casamento. Daí eu chamo a mamãe. Daí mamãe vem com o papai. Daí meu irmão quer vir. Daí a ID pede pro irmão. Daí mamãe e papai, eles passam para os outros irmãos também. Meus outros irmãos estão lá, filhos deles, daí eles casam e passam. Das esposas deles, minhas cunhadas, vamos falar em testes, né? Elas passam para as irmãs e para os pais. E assim, ela vai. E as pessoas falam, não, doutora, eu vi você numa live, mas eu acho que eu vi errado. Isso não passa. Por exemplo, minha mãe é mexicana, casada com meu pai brasileiro. Minha mãe não tem a cidadania brasileira. E ela não vai qualificar se ela não morar lá. E para ela morar lá e receber, você sabe que é burocrático, porque eu tenho amigas que casaram com brasileiros que é burocrático. Para mim foi fácil. Papai me registrou no consulado, eu nasci, ele saiu com eu, tipo assim, ó, registre essa menina aqui. Então, assim, a gente, desde que nasceu, a gente tem passaporte, a gente tem o certidão de nascimento do cartório. Então, assim, mas não tem um limite. E a América é o único país onde não tem o limite, sabe? Então, eu acho que isso vai mudar, mas eu acho que cortar para, assim, seus pais, seus irmãos, eu acho que eles não conseguem, porque isso é família imediata, né? Certo. Lembrando, pessoal, que tudo isso aqui que a doutora falou são propostas, tá? Isso aqui não foi assinado, não. Como ela mencionou, tem que passar pelo Congresso, todas aquelas coisas que a gente sabe. Assim como no Brasil, tudo tem que passar pelo Congresso. Então, só para vocês saberem, beleza? Vamos aqui ao superchat do Daniel. Muito obrigado, Daniel. Daniel, doutor, ele conseguiu o green card dele através do visto EB2. Ele mexe com o mercado de vapes. Quem quiser dar uma conferida lá no canal dele, tá aí, ó, DJLSB Vapes, beleza? Ele fez a seguinte pergunta, doutora, mandou $20, ó, tá rico. Tendo green card aplicando para a cidadania, mantenho dupla cidadania portuguesa e americana ou perco cidadania portuguesa? Obrigado e um abraço. Ele é português, doutora. Então, assim, eu sou americana e brasileira. Eu tenho a dupla cidadania e não tem nenhum problema, tá? Isso é permitido. Nos antigos épocas não era, mas isso mudou, graças a Deus, e eu posso ter. A gente conhece clientes que têm a brasileira, a americana e italiana. Porque algum tempo atrás eu comentei alguma coisa falando que o correto era ter até duas. E me falam, mas eu tenho três. Daí eu fiquei quieta, falei, nossa, a pessoa tem três, é interessante, a gente também aprende com vocês, né? Então, nesse caso, eu acho que ele tá, talvez, lendo alguns jornais do Brasil, porque algum tempo atrás, eu acho que 1 ou 2 anos atrás, começaram a falar que o brasileiro
que nasceu do Brasil, né, nato brasileiro, não eu, que saiu do Brasil, pegou outra cidadania. Ele vai ter que escolher entre a brasileira e a outra, tá? Então, me falaram, porque eu fui investigar, falei com algumas advogadas brasileiras, me falaram que isso é a lei. Escrito, isso é a lei. Mas que na teoria desconhecem como isso ia ser aplicado, né? Por quê? Quando você nasce no Brasil, você sai do Brasil, você mora nos Estados Unidos e você recebe seu green card, depois você recebe a sua cidadania, o Brasil não é notificado disso. Não tem um sistema internacional para notificar. Então, assim, eu recentemente, eu fui para o Brasil, né, em outubro. Eu entrei no Brasil com meu passaporte brasileiro. Eles sabem que eu sou americana, porque lá fala, né? Mas no caso dele, eles não vão saber, porque o dele vai se falar Brasil, português, nascido em tal cidade, né? A minha fala que eu sou nascida aqui, em Chicago. Então, assim, eu não sei como eles iriam controlar isso, tá? Eu só posso falar sobre a lei que você deve conhecer também, Roger. Eu acho que no caso, doutora, talvez, né, porque no caso do Daniel, ele é português, né, ele não é brasileiro, é português. Ah, Eu tá. acho que, no caso, ele talvez tenha que olhar a Constituição do país dele e ver se, de alguma maneira, ele acaba perdendo. Eu acho difícil esse negócio de perder a nacionalidade. Eu lembro que no passado, quando estava sendo discutida essa situação, foi em decorrência de um crime que uma pessoa cometeu no Brasil. Isso. E como nós sabemos, né, em tese, manter um presidiário em qualquer país é um custo para o país em si. Sim. Então, como ele tinha dupla cidadania, para o Brasil, no que foi feito lá, foi melhor extraditar ele para os Estados Unidos, para que ele ficasse preso aqui e, obviamente, os custos aqui, né? Porque nenhum país quer manter um custo de um presidiário. Sim, então, correto. É difícil também esse negócio de perder a cidadania, né? Acho que teria que entrar com recurso. Exatamente. Então, por isso que eu acho que é uma boa dica de olhar, né, na Constituição, na lei portuguesa, porque nos Estados Unidos a gente não perde, tá? Isso eu já sei. Eu tenho o direito de ter a dupla. Então, por aqui está ok. A questão seria a lei de Portugal que a gente desconhece, né? Então,